através da tua palavra, em nome de Jesus. Aprova, Senhor, igreja, aprova, Jesus. Aleluia. Diga agora, Deus. Oh Deus, bom dia. Cadê o bom dia, meu irmão? Bom dia, meu irmão. Deus te abençoe. Pode se assentar, louvado seja Deus. Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Abra ela em Atos, livro de Atos, capítulo 4. O tema da nossa mensagem nessa manhã é discernimento no relacionamento. Discernimento. Agora, olha para mim, irmãos. O discernimento é uma das coisas mais importantes na vida cristã. Domingo agora eu falei um pouquinho disso. Trouxe uma pontinha de quase nada. E eu aconselho que você ouça a mensagem domingo. Daqui a pouquinho ela será postada no grupo, para você ouvir o áudio dessa mensagem e entender por quê. E aqui eu quero trazer o discernimento no relacionamento. Discernimento no relacionamento nos dá a capacidade de julgar. Capacidade do quê? Com clareza e com sabedoria. Clareza e o que, igreja? Por quê, pastor? Porque no relacionamento é um lugar mais complexo. Relacionamento é um lugar mais complexo. Cada dia nós estamos de um jeito. É ou não é, irmãos? É assim ou não é? Cada dia nós estamos de um jeito. Cada dia somos de um jeito. É um lugar complexo demais. Tem dia que a gente quer, tem dia que a gente não quer o quê? Mas tem dia que a gente se arruma, tem dia que a gente fala, vamos me arrumar mais. É assim, não é? Tem dia que nós estamos animados, estamos pra cima, tem dia que nós estamos lá o quê, igreja? Para baixo, assim, eu tenho misericórdia de mim. Não é? O lugarzinho complexo é o relacionamento. Não tem uma fórmula mágica, não. Então requer de nós muito o quê? Discernimento. E o discernimento traz essa clareza, essa sabedoria de interpretar o que é bom e o que é ruim, o que é do bem e o que é o que, igreja? Do mal. Lembra que eu falei comigo sobre a parábola do joio e do trigo? As coisas elas estão completamente o que, igreja? Misturadas. O joio está misturado com quem? Com trigo. Isso tem discernimento, porque senão acaba arrancando trigo, achando que é o quê? Joio. Ou arranca o joio que acaba atrapalhando o quê? A minha colheita. Então perceba, o discernimento é uma das coisas mais importantes dentro de uma relação, para nos dar a capacidade de julgar com clareza, com sabedoria, porque é um lugar mais complexo. E aí as nossas tomadas de decisões, ela passa a ser assertivas. Tomadas de decisões passa a ser o que, igreja? Assertiva. Quando há discernimento. Então nós vamos a partir de agora buscar um crescimento em ter discernimento. Amém, igreja? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre ter discernimento, Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: tendo eles, que igreja? Orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios de igreja. E com alguma tradução diz coragem, alguma tradução diz intrepidez, anunciaram a palavra de quem? De Deus.
anunciaram a palavra de Deus. Então, olhe para mim. A primeira coisa que você precisa entender, que ter discernimento não é uma coisa tão simples como parece, porque é um dom dado por quem? Pelo Espírito Santo. É um dom dado por quem? Agora perceba que para ter esse contato com o Espírito Santo, olha o que esses homens estavam fazendo, eles estavam orando. Não tem como a gente ter um contato íntimo com o Espírito Santo se não há oração. E eles começaram a orar, e a Bíblia fala assim, que eles foram cheios do Espírito. Então o discernimento começa a acontecer a partir do momento que nós somos cheios do quê? Aí perceba que eles estavam com medo, irmãos. A perseguição aqui estava sendo ferrenha. Não estava sendo fácil. Eles estavam com medo. Mas daí eles saem dali com uma tomada de decisão, tem clareza, sabedoria. Agora eles começam a pregar a palavra de Deus com coragem, com ousadia, com intrepidez. Amém, igreja? Agora preste atenção. Por que algumas pessoas ainda não conseguiram desenvolver a tal do discernimento? Por que não conseguiram, pastor? Perceba que esse texto está falando que eles foram cheios. E qual o conceito que a gente tem de ser cheio do Espírito Santo hoje dentro da igreja? Qual é o conceito disso? A gente acredita que ser cheio do Espírito Santo é quando a gente busca mais por Ele. É assim ou não é? Esse é o conceito. Mas esse é um conceito completamente errado. Eu busco para ser cheio, está sendo errado. Não, presta atenção. É o contrário. Quanto mais a gente busca, mais Ele tem de nós. Não é nós dele, é Ele de nós. Quem está entendendo isso aqui? Quando eles começaram a buscar o Espírito Santo, eles não tiveram. A gente acha assim, agora sair daí Deus voltando. Não, foi o Espírito Santo que teve mais. Lembra daquela passagem do livro de Ezequiel? Que Ezequiel passa a ter uma visão das águas profundas. Ele entra, a água bate na onde? Aí ele entra, a água vai na onde? Mas até nesse exato momento ele tem o controle de toda a situação. Mas quando ele vai indo mais profundo, a água começa a quê? A cobrir. E chega uma hora que os pés saem e ele não tem mais controle. Então quando eu falo do Espírito Santo ter mais de você, isso se chama rendição. É que agora ele controla a tua mente e o teu coração. Amém, igreja? O Espírito Santo controla a tua mente e o teu. Então a primeira coisa para ter discernimento dentro de casa, a gente precisa ter cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é que Ele tem mais de nós. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está falando, ser cheio do Espírito Santo é que Ele tem mais de você. Amém, igreja? Ele tem mais de você. O Espírito Santo tem mais de você. Agora preste atenção. Quando a gente passa a ter discernimento, isso agora eu quero encaixar isso aqui dentro da sua casa. O discernimento começa agora a mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Diga para o irmão, o discernimento começa a mudar a sua forma de enxergar as coisas. Veja, esses homens aqui que foram cheios do Espírito Santo, a maneira de enxergar as coisas mudaram. Gente, a gente está com medo de pregar porque a perseguição está grande. O que a gente vai fazer? A gente olha para o jovem Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa a ser morta a pregar o Evangelho, a não negar a fé. Então imagina o grau da situação, como isso mexe com o psicológico. Quem quer continuar pregando, sabendo que pode o que, irmãos? E de repente agora muda a concepção. Quando esses homens passam a ser cheios do Espírito Santo, a concepção muda. O Espírito Santo agora tem mais deles. Toma a mente, toma o coração, toma eles pelo que, igreja? Por completo. E a forma de pensar muda. A forma de agir muda. Então preste atenção. Agora, a segunda coisa que o Espírito Santo
e o discernimento causa em nós. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Quando você passa a ter discernimento, o discernimento não vem se você não orar, se você não tiver uma relação com o Espírito Santo. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada sobre ser cheio do Espírito Santo, não é a gente ter mais do Espírito Santo, mas Ele ter mais de nós. O Espírito Santo ter mais de nós, sim, é isso. É a rendição. E agora eu passo a ser uma pessoa que a mente é governada pelo Espírito Santo. O coração é governado por quem? Pelo Espírito Santo. Então a minha forma de agir, ela muda. Aí a gente olha para entender isso aqui, irmãos, ó. Gênesis capítulo 22, versículo 2, assim, ó. Disse: toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então, olha para mim, preste atenção. Olha o pedido que Deus faz para Abraão. Um pedido difícil, complicado. Porque a gente conhece a história de Abraão, sabe que Abraão está lutando quase toda a sua vida para ter filho de uma velhice. Não foi fácil fazer com que mudasse a atmosfera dentro de Sara. Sara não conseguia acreditar, Sara riu. Foi difícil também para Abraão. Chegou uma hora que ele fala: Senhor, do que me adianta tudo isso, se até agora o Senhor não me fez pai? E agora quando eu tenho um filho, Deus pede. E quando eu olho para aqui, para essa situação, eu vejo que precisa ter muito discernimento para entender isso aqui. Muito entendimento para discernir o que Deus está pedindo. E quando eu falo, qual é o momento de parar? Qual é o momento de continuar? Qual é o momento de insistir ou desistir? Porque esse texto trata muito sobre isso. Porque, por exemplo, Deus está falando para Abraão sacrificar o seu, mas também é a mesma boca que vai dizer: não sacrifica. Olha que coisa louca. A boca que está falando sacrifica, depois é a mesma boca que diz não sacrifica. No versículo 12, o anjo brada do céu e diz o quê? Não sacrifica o teu. É a mesma boca. A boca que manda sacrificar e a boca que manda não. Imagina, como é que vai entender isso? Como é que vai discernir isso? Porque eu disse para você no começo da mensagem que o relacionamento é o quê? Complexo. Não é uma coisa só. O relacionamento é complexo. Não é uma receita de bolo pronto, faz isso aqui e está tudo certo, está tudo lindo. É um complexo. E quando eu olho para essa história, eu consigo interpretar algumas coisas que são lidas através de discernimento, de entender o momento sobre a ordem de Deus. Porque a gente tem que estudar com isso aqui, irmãos. Quando Deus fala uma coisa e Deus também muda para outra. Às vezes Deus falou para você agir assim no exato momento do seu relacionamento, dentro da sua casa. Só que também Deus ele pode mudar isso. Não é que Deus voltou atrás, mas quando Abraão sai da sua casa até o momento do sacrifício, ele está executando obediência. Do momento que ele sai da sua casa, saindo da sua casa até o momento do sacrifício, Abraão está executando o que, igreja? Cumprir o ciclo de obediência. Dali em diante, agora vem um ciclo de provisão. Deus dá outra palavra, fala: olha, filho, não sacrifica, o sacrifício está ali. Ali, tudo muda.
você entenda isso. Por que muitas vezes dentro de casa a gente não consegue lidar? E a gente às vezes fala assim, mas peraí, Deus falou uma coisa, e de repente Deus traz outra, olhando para a situação e olhando que você cumpriu. Você cumpriu essa fase? Cumpri. Então daqui para cá é outra fase e é outra palavra. Quem está entendendo isso aqui? Diga a glória a Deus. E aqui requer muito discernimento para entender. Porque senão às vezes a gente fica preso só em uma coisa. E Deus já deu outro comando. Deus já deu outra palavra. E às vezes Deus já deu outra palavra para você agir de forma diferente. Porque quando eu olho aqui, quando Abraão recebe essa nova ordem, também muda a ação. Quando Abraão recebe uma nova palavra, também muda o que, igreja? A ação. Porque às vezes a gente quer fazer isso até o fim. Não, mas Deus deu essa palavra. Deus deu essa palavra, sim, Deus deu essa palavra, mas também Ele pode mudar, porque você já cumpriu. Já cumpriu essa palavra. Agora tem outra palavra e uma nova ação. Você consegue entender isso aqui? Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Eu não sei entender. Uma nova palavra, uma nova. Agora, se você não cumpre a palavra que Deus falou, não tem jeito, por exemplo, a gente pega a história de Jonas. Deus falou para ele, vai e prega a palavra. Vai lá e desce a grande cidade de Nínive. Mas ele foge, ele vai numa direção completamente diferente. E o que Deus tem que fazer com ele? Deus envia a tempestade. Deus envia a tempestade. E aquela tempestade não veio do diabo, aquela tempestade veio de quem? Deus açoita o barco que Jonas está, até que Jonas volta para a direção. Volta para a direção. Porque acontece isso às vezes com a gente. Deus dá uma palavra, mas a gente vai para a direção completamente o quê? Errada, por não ter discernimento. E às vezes a gente fica destruindo toda a nossa casa em tempestade, tanta coisa que a gente fala, por que está acontecendo isso comigo? Você vai na direção errada. E às vezes Deus manda tempestade na nossa vida para voltar a gente na direção certa. Amém, gente? Às vezes essa tempestade que você está enfrentando é para colocar você na direção certa. Porque para cada momento Deus tem uma nova palavra. E a gente precisa estar entendendo isso, irmãos. Porque Deus vai falar uma coisa aqui quando eu estou saindo de casa, mas quando eu chegar lá, Deus pode falar o que, igreja? Você consegue entender isso? Deus pode falar uma coisa aqui e depois mudar ali, pode. Só que a gente não quer olhar para isso. A gente só quer ficar preso a uma palavra. Só isso. E quando eu olho para esse contexto aqui, o discernimento que Abraão foi tão grande, de entender quando Deus pediu para ele sacrificar, ele vive o ciclo de obediência, cumpriu, agora ele está pronto para viver um novo ciclo da provisão. Amém, igreja? Porque depois, se você ler os versículos abaixo, você olha o capítulo, o versículo 12, 13, 14, 15, 16, Deus falando, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer, eu vou te multiplicar, porque cumpriste a obediência para comigo. Então Deus muda tudo. Por isso que eu quero que a partir de agora você tenha discernimento para entender. Se Deus fala, olha, a partir de agora faz isso, faz isso. Deus não está ficando. É você que não está entendendo que aquele ciclo daquela palavra já acabou. O ciclo daquela palavra já acaba quando? Quando eu termino com obediência. O ciclo de uma palavra só termina com o ciclo de uma palavra só termina com obediência. Aí Deus traz uma nova palavra para Abraão. O anjo vem, a Bíblia diz, o anjo brada a segunda vez. Bradou a primeira e brada o quê? Tem um texto. A segunda vez. A segunda vez. Uma nova ordem é estabelecida. E uma nova ordem estabelecida, uma nova ação também é requerida. Quem está entendendo? Só me diga glória a Deus. É isso que vai mudando a minha casa e a sua casa. É isso que vai mudando o nosso relacionamento. Quando nós entendemos a direção e também mudamos o quê? A nossa ação.
Não esquece. Terceiro ponto sobre discernimento. Quando a gente passa a ter discernimento, preste atenção, a nossa oração ela muda. Quando a gente tem discernimento, a nossa oração faz o quê? Muda. Você já reparou que a nossa oração pelas pessoas da nossa casa é sempre essa, quase? Deus muda ele, transforma, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus opera assim, Deus tira coração de pedra, Deus transforma ele, Deus não o quê, né? Deus leva logo, Senhor leva logo, né? A nossa oração quase é parecida assim, e é uma oração de gente que não tem discernimento. Desculpe dizer isso, eu também já orei muitas. Já orei muitas para Deus mudar as pessoas. Agora olha para mim. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já tive gente dentro da igreja assim, mães com filhos deficientes. Uma mãe com filho deficiente. E sabe que o filho vai ser deficiente a vida? Curar o nosso filho. É ou não é? Deus cura meu filho, Deus cura meu filho. Mas se a gente com discernimento mudasse a nossa oração, Deus, faz de mim a mãe que eu preciso ser. O meu filho deficiente. Imagina nós aqui, porque todos nós, irmãos, na nossa oração, nós temos pedido a Deus o marido ideal ou o marido que eu mereço, o filho ideal ou o filho que eu mereço, a esposa ideal ou a esposa que eu mereço. Você pode perceber que a nossa oração está sempre dentro disso. Eu mereço um marido assim, eu mereço uma esposa assim, eu mereço pais assim, o pai ideal ou o pai que eu mereço ter. Só que na verdade, quando a gente tem discernimento, a gente para com essa oração, porque agora a nossa oração é essa: Senhor, eu não vim aqui para pedir uma mulher que eu mereço ou que eu idealizo, mas eu vim aqui para pedir ser o homem que eu preciso ser, o marido que eu preciso. Isso é discernimento. Já reparou? Quando a gente já investiu em oração dessa forma, imagina se nós tivéssemos investido em oração dessa outra forma. Porque a gente já investiu muito, eu também já fiz isso. Eu já investi em tanta oração assim, porque eu achava, eu pensava que as pessoas que estão à minha volta, no meu casamento, têm que ter a esposa ideal ou a esposa que eu mereço. Na verdade, eu preciso ser. Eu preciso ser. O homem que eles merecem. Eu esqueço. Eu foco em mim. O discernimento faz eu olhar para isso. O que eu preciso ser? Porque lembra que eu falei para você aqui? Imagina uma mãe que tem uma filha deficiente. O quanto essa mãe não precisa ser para o filho que? Sabe que aquele filho vai ter a vida inteira daquela mãe. A vida inteira. Como que a mãe precisa ser? Como você precisa ser daqui para frente? Porque às vezes você está pedindo, Senhor, como você precisa ser? Será que você está sendo a mulher que você precisa ser? A esposa que você precisa ser? O filho que você precisa ser? Porque às vezes nós estamos tão aquém disso, e quando a gente tem discernimento, a gente começa a enxergar isso, e a gente para de se concentrar nesse tipo de oração.
a gente concentra nessa oração: Senhor, o que eu preciso ser para ser um marido que agrada, para ser uma esposa que agrada, para ser um filho. E a gente só consegue, irmão, quando a gente tem discernimento. Por isso que eu disse, irmãos, por que hoje a gente olha nas igrejas? Porque a oração de intercessão está tão vazia. Porque há poucas pessoas que vêm para a intercessão nos dias de hoje. Porque as pessoas não fazem questão de vir. Porque a oração de intercessão não tem a ver com você, é orar por quem? Pelo mundo. É um clamor pelo mundo. A gente se faz sem orar pelo mundo, então eu não vou. Eu queria orar para mim, para ele ser beneficiado. O seu benefício está quando você ora por quem? Ele não entende isso. Tudo vem do Espírito Santo, essas coisas. Então eu te aconselho aqui hoje, se você quer um relacionamento melhor, quer conviver melhor, então tenha discernimento para entender isso. O que você precisa ser? Para de fazer essa oração de querer alguém tão especial, ou que você idealiza, ou que você acha que você merece, e passe a ser a esposa que você precisa ser, o marido que você precisa ser, o filho que você precisa. Você vai ver que vai mudar. Se você quer um relacionamento abençoado, entenda as direções que Deus está te dando. Entenda isso. Você precisa entender. As coisas que Deus vai te dar vai mudar também a sua ação. E a gente precisa cumprir. Aquilo que Deus falou, a gente precisa o quê? Cumprir. Porque logo à frente Deus pode mudar tudo. Como o dom. Deus falou para Abraão: sacrifica. E depois a mesma boca falou que não. Cumpriu, meu Deus. Cumpriu a obediência. Você está preparado para outra glória? Você está preparado para um outro nível? Um outro nível. É isso que eu quero que você entenda daqui para frente. O discernimento faz a gente enxergar isso. Deus falou uma coisa aqui, mas aqui ele pode fazer outra. Ele pode ter agido aqui assim, mas aqui ele pode agir de maneira de. Eu tenho que ter discernimento para entender isso. Coloca isso no teu coração. Como é que eu faço, pastor, para ter discernimento? Seja cheio. É o Espírito Santo ter mais de você. O Espírito Santo ter mais de. Não é você mais. Ele tem mais de você. Quanto mais o Espírito Santo tiver mais de você, mais discernimento você terá. Amém, igreja? Quanto mais o Espírito Santo tiver mais de você, mais discernimento você terá. E quando o Espírito Santo tiver mais de você, mais você vai fluir no fruto. Se flui fácil o fruto. Mas enquanto você não deixar isso acontecer, não tem como. Você não consegue. Caiu aqui, você não consegue. Coloca isso no teu coração. Coloca isso na sua vida. Eu quero um relacionamento abençoado. E eu preciso de muito discernimento para ter clareza. Amém, irmãos? Senão você não vai ter clareza das coisas. Senão você não vai ter sabedoria. Você não vai conseguir julgar tudo isso. Porque o relacionamento é tão complexo. Hoje pode ter começado, às vezes começa assim, mas pode terminar de uma outra forma. Amém, irmãos? Depende do nosso discernimento. Guarde essa palavra no teu coração. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos clamar o Senhor nesse momento. Verdade, pastor, eu nunca fiz essa oração. Sempre orei para Deus mudar, tirar o coração de pedra. Não. Faça essa oração. Eu vim aqui, Senhor, pedir para ser a mulher que eu preciso ser, que eu posso ser, para o meu marido, para a minha casa. Ser a mãe. Quero ser mãe. Preciso ser essa mãe dos meus filhos. Me faz, eu ainda não sou. Não tenha vergonha, porque é isso que muda tudo.
de mudar quem? O outro. Então foca em você. Você vai ser a mulher paciente que você precisa ser. Você vai ser a pessoa espiritual naquela casa que você precisa ser. Você vai ser benigna, você vai ser bondosa, você vai ser. Foca nisso. E não importa a produção do outro, como eu disse, o pouco é difícil para o amor. Mas aquela mãe que tem uma criança assim especial, não é? Ela sabe quando ela precisa ser. Ela tem filho, ela luta. E ela se torna aquela mãe, aquele filho. Eu tive casos assim, né? Aí eu falo assim, pastor, eu nem sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu falo em inglês, eu converso, mas nem sei, né? Mas eu fico acreditando. Então, quando eu me deparei com algumas dessas mães, me fez enxergar cada coisa. Eu falei, o que essa mãe precisa ser? Uma super mãe mesmo. Uma super mãe. E elas se tornaram uma super mãe. Cuidar, dar comida, dar banho. Depois de grande ainda continua fazendo as mesmas. Imagina essa tarefa. E elas se tornaram. Então Deus também te dá a condição de você ser o que você precisa. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos, segure o seu pedido nas suas mãos.